A predestinação existe mesmo? O que diz a Bíblia sobre o livre-arbítrio? Iremos confrontar as visões da teologia reformada, calvinismo e do arminianismo à luz das Escrituras Sagradas. Você já parou para pensar se realmente somos livres para escolher nosso destino ou se tudo já está escrito por um poder maior? E se eu te dissesse que a Bíblia tem respostas profundas e até chocantes sobre essa questão? A ideia de que nossas escolhas podem não ser tão livres assim pode abalar tudo o que você acredita. Será que você foi predestinado a estar aqui assistindo este vídeo? Ou foi a sua vontade que te trouxe até aqui? Prepare-se! O que vamos revelar agora vai transformar a forma como você enxerga a sua vida espiritual. Seja muito bem-vindo ao canal Castigo Divino Mag. E hoje vamos explorar uma das questões mais controversas da teologia: a predestinação versus o livre-arbítrio. Antes de mergulharmos nesse oceano de revelações, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que busca entender mais sobre os mistérios da fé. Garanto que o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você vê o agir de Deus em sua vida. Comente agora: eu sou parte dessa transformação, e mostre que você está comprometido com esse aprendizado. Durante séculos, teólogos, filósofos e estudiosos da Bíblia têm debatido com fervor uma questão que parece dividir o cristianismo em dois caminhos distintos. Deus já decidiu o destino de cada ser humano antes mesmo de seu nascimento. Ou temos liberdade para escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição. O tema da predestinação contra o livre-arbítrio não é apenas uma curiosidade acadêmica. Ele toca o âmago da nossa existência. Afinal, se tudo já está determinado, qual é o sentido da escolha, da oração, do arrependimento? A Bíblia, rica em mistérios e revelações, nos apresenta textos que parecem apontar para os dois lados dessa balança espiritual. De um lado, versículos como Efésios 1, 4, 5 dizem que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. De outro, passagens como Deuteronômio 30, 19 clamam: escolhe, pois, a vida. Como reconciliar essas afirmações? Seriam elas contraditórias ou estariam, na verdade, revelando um plano mais profundo que ultrapassa nosso entendimento humano? Esse dilema se tornou o centro de duas grandes escolas de pensamento dentro do cristianismo protestante: o calvinismo e o arminianismo. A primeira defende que Deus, em sua soberania absoluta, escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação. Um conceito duro, mas que busca exaltar o poder divino. A segunda sustenta que, embora Deus seja soberano, ele concede ao ser humano a liberdade de aceitar ou rejeitar sua graça. Mas quem está certo? Ou será que ambas as visões estão parcialmente corretas? Pense na sua própria vida. Quantas vezes você sentiu que algo já estava escrito? E quantas outras você acreditou que estava moldando seu futuro com suas escolhas? Essa tensão entre destino e decisão não é apenas teórica, ela é vivida por todos nós, diariamente. E é por isso que compreender o que a palavra de Deus realmente ensina sobre esse assunto é mais do que importante. É essencial para entender o propósito da sua existência. Para entender a complexidade entre predestinação e livre-arbítrio, é necessário olhar para a Bíblia com atenção, sem pressa e com o coração aberto. Vamos começar pelo conceito da soberania divina. A Escritura afirma, repetidamente, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo é categórico ao dizer que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele usa o exemplo de Faraó, que foi levantado por Deus para que o seu nome fosse glorificado. Isso parece indicar que algumas pessoas foram, de fato, destinadas a cumprir papéis específicos, mesmo que envolvam resistência à vontade divina. Mas isso anula o livre-arbítrio?
João 3,16 nos oferece uma chave poderosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo não fala de uma seleção restrita, mas de uma oferta universal. A graça está disponível, cabe a cada um aceitá-la ou não. Aqui, o arminianismo encontra seu alicerce. Deus, em sua misericórdia, chama a todos, mas não força ninguém. É possível que predestinação e livre-arbítrio coexistam de forma harmoniosa? Será que Deus conhece o futuro porque Ele já o determinou ou porque Ele conhece perfeitamente cada escolha que faremos com nosso livre-arbítrio? Essa é uma das maiores tensões da fé cristã. A mente humana, limitada pelo tempo e pelo espaço, tenta compreender um Deus que habita a eternidade. Por isso, muitos teólogos concordam que algumas verdades espirituais só podem ser absorvidas pela fé, não pela lógica. Reflita, quantas decisões você já tomou que mudaram completamente o rumo da sua vida? E quantas situações aconteceram de forma tão precisa que parecia que alguém já havia escrito aquele roteiro? Não seria essa a manifestação simultânea do livre-arbítrio e da soberania divina operando juntas? Com essas perguntas no coração, você começa a perceber que o mistério de Deus vai além de doutrinas ou rótulos teológicos. É algo que toca diretamente sua jornada pessoal, suas decisões diárias e seu destino eterno. O embate entre predestinação e livre-arbítrio é, sem dúvida, uma das questões mais complexas da teologia cristã. E à medida que mergulhamos mais fundo, percebemos que essa tensão não é nova. Desde os primeiros séculos do cristianismo, pensadores como Agostinho, Pelágio, Lutero, Calvino e Armínio buscaram respostas. Cada um, com sua visão particular, tentou entender até que ponto o ser humano é responsável por sua salvação, ou se tudo depende apenas da vontade de Deus. João Calvino, o grande reformador do século XVI, defendeu com firmeza a doutrina da predestinação incondicional. Para ele, Deus, em sua sabedoria infinita, escolheu desde a eternidade aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. Não por méritos, mas por seu próprio desígnio soberano. Essa ideia é conhecida como eleição. Um de seus argumentos centrais se baseia em Romanos 8, 29 e 30, que afirma: aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Por outro lado, Jacó Armínio reagiu a essa teologia com um clamor pela justiça divina. Para ele, a graça é irresistível e a eleição é baseada na presciência de Deus. Ou seja, Deus predestina aqueles que ele já sabia que iriam crer. Isso preserva o livre-arbítrio humano, pois permite ao homem aceitar ou rejeitar a salvação. Essa visão é reforçada por textos como 2 Pedro 3, 9, que declara: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ambas as correntes trazem consigo uma busca genuína pela compreensão do caráter divino. Mas será que precisamos escolher um lado? Será que o Deus que nos deu o livre-arbítrio seria incoerente ao predestinar nossos passos? Ou será que sua predestinação é tão perfeita que inclui misteriosamente nossas próprias escolhas? Como explicar que Judas foi escolhido para trair Jesus e ainda assim é responsabilizado por sua decisão? E como conciliar isso com a afirmação de Jesus em João 6,70? Não vos escolhi a vós os 12, contudo, um de vós é um diabo. O mistério permanece, mas uma coisa é certa: há um plano divino, e ele é maior do que podemos compreender. Chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão. Depois de explorar as raízes do calvinismo, os fundamentos do arminianismo e os textos bíblicos que alimentam esse debate, precisamos agora olhar para dentro. O que tudo isso significa para você?
Independentemente de qual doutrina pareça mais lógica ou teologicamente coerente, o que está em jogo é a forma como você se relaciona com Deus, se você o busca com liberdade ou se confia plenamente que tudo já está nas mãos dele. Vamos recapitular. A Bíblia apresenta sim elementos de predestinação. Há textos claros que mostram Deus como soberano absoluto, que escolhe, chama, justifica e glorifica. Mas também há passagens que clamam por uma decisão humana, um arrependimento voluntário, uma entrega de coração. A tensão entre esses dois conceitos não é um erro bíblico, mas uma revelação de que Deus opera em um nível que nossa mente limitada não consegue captar por completo. A verdade é que você não precisa entender todos os mistérios para viver uma fé profunda. Deus quer que você o busque, que deseje conhecê-lo, que deseje segui-lo, e isso é uma escolha. Ao mesmo tempo, é Ele quem te atrai, quem te chama, quem move os céus e a terra para que você escute essa mensagem hoje. O fato de você estar assistindo a este vídeo, refletindo sobre essas verdades, pode ser evidência tanto de sua busca quanto da intervenção divina em sua história. O impacto disso em sua vida é real. Se tudo está predestinado, isso não te isenta da responsabilidade. Se há livre-arbítrio, isso não anula o poder de Deus. Ambos os conceitos apontam para um relacionamento. Você e o Criador, juntos em uma jornada que envolve tanto direção divina quanto escolhas humanas. A fé não é um sistema fechado de regras teológicas. É um convite vivo para caminhar com aquele que sabe tudo, mas ainda assim respeita seu coração. A maior mensagem aqui é: Deus é soberano, mas também é amor. Ele te conhece, te vê e está com você agora. E sim, você tem um papel nessa história. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre sua sede de verdade, sua fome por respostas e, mais ainda, sobre o propósito divino que te trouxe até este momento. Em meio às doutrinas, debates e interpretações, há algo que nunca muda: o amor de Deus por você. Se a predestinação existe, você foi chamado para a vida. Se o livre-arbítrio é real, você está escolhendo agora se aprofundar no conhecimento que transforma. A maior verdade revelada nas Escrituras não é apenas um conceito teológico. É uma pessoa, Yahushua, o Filho do Deus vivo. Ele é o centro de toda discussão. Ele é o caminho entre o que foi escrito e o que ainda será vivido. Ele é o ponto de encontro entre o plano soberano de Deus e as decisões diárias que você toma com o seu coração. A verdadeira liberdade está em conhecê-lo. E a verdadeira segurança está em saber que, mesmo antes de tudo, Ele já te amava. Se existe algo que podemos tirar de tudo isso, é que sua vida tem um propósito. Você não está aqui por acaso, nem por acaso está assistindo a este vídeo. Existe um chamado, existe um mover. Talvez você já tenha sentido isso como uma voz suave no silêncio, como um toque invisível no meio da tempestade. A escolha é sua. A porta está aberta, mas é Deus quem sustenta essa porta, com mãos eternas. E aqui vai a moral desta história: viver é mais do que existir. É entender que há um plano divino e, ainda assim, ter o poder de responder a esse plano com fé, com entrega, com amor. É saber que a graça de Deus é irresistível, mas não imposta. É crer que você é chamado e responder com o coração. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa de Yahushua. Comente agora: eu sou de Yahushua, eu vou vencer. Isso será mais do que palavras. Será uma declaração de fé. Se inscreva no canal Castigo Divino Mag, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. Yahushua disse que com fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas aconteceriam. Não importa o tamanho do seu problema, o poder de Deus é maior. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.